Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 67 do Guia WinDev 2024, trabalhando com estruturas em Web Service SOAP, simplificando as coisas, testando serviços e executando no cliente, sempre com o patrocínio da WX Soluções e da Pedroso Automação. Atenção, galera, temos uma promoção imperdível rolando agora. Produtos PC Soft com 10% de desconto e um presente especial da WX Soluções. Isso mesmo, você não leu errado. Compre qualquer produto PC Soft este mês e, além do desconto, leve para casa um brinde exclusivo. Mas corre, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Não deixe essa oportunidade passar. Entre em contato com a WX Soluções agora mesmo e garanta o seu. É a chance perfeita para você atualizar seus equipamentos e ainda economizar. Corre que tá voando. Esta promoção é válida até 15 de dezembro de 2024. Aproveite! Certamente você, na sua vida de desenvolvedor, já deve ter criado diversos web services SOAP. Eu também já desenvolvi alguns e fui orientado pelo suporte técnico a colocar algumas variáveis obrigatórias no web service. Entretanto, com o correr do tempo, eu descobri que não é preciso criar essas variáveis obrigatórias nem os conceitos de web service. Basta trabalhar com estruturas, que tudo fica mais simples. Para começar, vamos criar uma nova aplicação. Então, New Project. Vou escolher aqui SOAP ou REST Web Service. Vou setar SOAP Web Service e vou chamar de WS Estrutura. Vou dar um Finish aqui. E agora eu vou fechar aqui a minha aplicação. Estou no painel do controle e vou definir uma análise e configurar um banco de dados. Nas definições do nosso projeto, ou seja, em Project Description, vou acessar aqui análise e vou criar uma análise. Então, vou chamar de WS Estrutura mesmo, dá um Next. E vou definir que essa análise será de um banco de dados PostgreSQL. No painel da minha análise, em conexões, eu criei uma nova conexão chamada com estrutura. O conector é o PostgreSQL nativo, localhost, DB Pedroso. Aqui vou entrar com admin e aqui vou entrar com a senha do admin. Criei a conexão e vou confirmar. Salvar as alterações. Foi criada uma conexão no meu banco de dados. Depois disso, vamos criar uma tabela na nossa análise. Então, New Data File. Create a New Data File Description. Vou dar um Next. Vou chamar de funcionário. Cada registro representa um funcionário. O identificador automático vai ser de 8 bits. Vou dar um prosseguir aqui. Vou acessar o PostgreSQL. Vou pegar a conexão com estrutura e dar um finalizar. Então aqui ele criou automaticamente o funcionário ID. Eu vou trocar para ID funcionário. Então aqui eu vou colocar ID
do funcionário. Vou em seguida criar nome funcionário, nome, simplesmente nome, um texto de 50, tá? Isso vai ser uma chave, também chave única. Aqui eu vou ter os CPF, vou colocar aqui com 15 caracteres. Em seguida vou pôr data, nascimento, do tipo date, em seguida data, admissão, também do tipo date. Em seguida vou colocar função, com 50 caracteres. Em seguida a função vamos colocar o CEP com 8 caracteres. Agora vou colocar endereço, com 50 caracteres, bairro, vou colocar em minúsculo aqui, com 50 caracteres, cidade, com 50 caracteres, e o F, com 3 caracteres. Vou colocar também o CPF como chave única, porque o CPF é chave única. E os demais dados, ok, vamos confirmar. Então, aqui criamos uma tabela no PostgreSQL com esses campos. Essa tabela foi criada na análise, mas eu desejo transportar ela para o servidor PostgreSQL. Então, eu venho aqui em Generation e vamos gerar um script SQL. Então, Generate SQL Script. Então, só tenho essa tabela. Vou dar um Next. Vou escolher que eu quero mandar para o PostgreSQL. Vou dar um Next. Vou marcar para gerar os índices e os constantes. Vou dar um Next. Veja que ele criou aqui o script. Eu vou copiar ele, mas eu posso salvar ele também em disco. Por enquanto eu vou copiar aqui e vou salvar ele na pasta do WS Estrutura. Vou dar um Finish, ok. Agora vou abrir o pgadmin e vou criar essa tabela com esse script no meu banco de dados. Agora, usando o pgadmin, que é uma ferramenta de apoio ao PostgreSQL, vou selecionar o banco de B Pedroso, vou até o Editor de Queries e vou colar o script que foi gerado pelo WinDev. Então, aqui ele diz que foi gerado pelo WinDev nessa data, tá? Tudo que está com esses tracinhos são os comentários. Agora,
vou executar o script e ocorreu um erro aqui com relação ao serial. Então, simplesmente vou mudar aqui. Vou tirar isso aqui. Simplesmente vou deixar serial e vou rodar de novo. Ok? Foi gerada uma tabela no meu PostgreSQL. Vamos atualizar aqui. DB Pedroso, refresh. Aqui nos esquemas públicos agora. Eu tenho na área de tables uma tabela funcionário com as colunas que eu defini lá na análise do WinDev. A única coisa que eu tive que mudar foi com relação ao serial, que algum erro na geração do script do WinDev causou esse problema. Feito isso, já podemos usar o nosso banco de dados PostgreSQL com as nossas aplicações, no caso, com o nosso serviço AWS Estruturas. De volta ao meu projeto, vou fechar a análise, salvar as alterações, ele vai pedir para atualizar o projeto, e agora eu estou na área de desenvolvimento, que a gente chama de painel de controle ou dashboard da IDE do WinDev. Vamos criar, inicialmente, algumas procedures. Então, aqui eu vou criar um novo set de procedures que eu vou chamar de estruturas. Tá? Vou dar um OK. Então, criei um set de procedures chamado estruturas. E vou criar também um outro set de procedures que eu vou chamar de servidor. Vou dar OK. Agora eu tenho duas coleções de procedures, uma estrutura e outro servidor. Desenvolver aplicativos super rápido com o WinDev é muito fácil. Vamos ver um exemplo disso. Vamos abrir o set de procedures e estruturas. Vamos dar um duplo clique aqui. Tá? E vejam que ele está vazio. Tá? Então aqui está estruturas do projeto. Ok? Tudo vazio. Vamos confirmar aqui. E vamos voltar lá na nossa análise. Aqui na nossa análise, nós vamos clicar com o botão direito e vamos até a opção Generate Structure in the Clipboard. Ele gerou uma estrutura. Eu vou até as estruturas aqui e vou copiar aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele copiou para a área de transferência a estrutura e fez o mapeamento. Ó. Então, tudo que está lá na minha análise, ele colocou aqui. Não escrevi nenhuma linha de código, ele se encarregou de escrever essa linha de código para mim. Ótimo, excelente. Sempre ouvi dizer que na área de globais de um serviço web, um Web Service SOAP, eu tinha que declarar algumas variáveis aqui, declarar alguns conceitos, etc. Eu não vou declarar nada nessa área. Ok? Só um comentário. Em seguida, eu vou fechar aqui e vou até servidor e vou criar alguns métodos. Em um WinDev, uma função é uma procedure que retorna valores. Então, vou até servidor aqui
e vou criar uma nova global procedure. Tá? E vou chamar essa procedure de incluir funcionário. Vai ser pública. Ok, adiciono. Observe que agora eu tenho aqui uma procedure incluir funcionário. Vou colocar aqui a finalidade. Cadastrar um funcionário. Sintaxe. Incluir funcionário. Só isso. Não tem parâmetro, não tem nada. Simplesmente isso. Agora vamos aos comandos do WinDev para incluir um funcionário. Muito simples quando se usa estruturas. Nós vamos passar a estrutura como parâmetro para a procedure incluir funcionário. Vamos passar um parâmetro aqui. O funcionário vai ser um objeto para mim aqui. Is st, vou pegar a estrutura do funcionário, ok? Aquela estrutura que o WinDev criou para mim. Agora eu vou programar como se eu estivesse programando normalmente numa aplicação normal. Então, hreset funcionário. Agora o funcionário ponto CPF é igual funcionário, que é a tabela, ponto CPF é igual a o funcionário ponto MCPF, que foi criada pelo WinDev. Funcionário ponto nome funcionário é igual a o funcionário ponto m nome funcionário. Funcionário ponto data de nascimento é igual a o funcionário ponto mdata nascimento. Funcionário ponto data admissão é igual a o funcionário ponto mdata admissão. Funcionário ponto CEP é igual a o funcionário ponto mcep. Tudo vem da estrutura que eu declarei. Funcionário ponto endereço é igual a o funcionário ponto m endereço. Funcionário ponto cidade
Acho que tem bairro aqui. Bairro é igual a o funcionário ponto m bairro. Funcionário ponto cidade é igual a o funcionário que está sendo recebido como parâmetro aqui, ponto m cidade. Funcionário ponto f é igual ao funcionário ponto f, MUF. Veja que ele traz tudo aqui, ó. Agora, funcionário ponto função é igual ao funcionário ponto m função. Aqui. Agora, todos os campos da estrutura estão no meu código de inclusão. Poderíamos pôr aqui HADD no funcionário. Nós vamos usar a anotação de ponto aqui. Então, funcionário ponto add. Pronto. Criamos um método que me permite cadastrar funcionários. A próxima etapa desse nosso vídeo é a geração do serviço do Web Service. Então eu venho aqui até Generate a Web Service, abre-se a caixa de diálogo, então o nome do projeto ou o nome do Web Service é AWS Estrutura. Eu vou passar os parâmetros diretamente para a função, que é o recomendado. Então, Next. Quais os elementos que farão parte do meu serviço? Então, estão aqui os elementos do meu serviço. No Next, eu vou definir que estruturas WDG e serviços WDG que são procedures são acessíveis. Clico em Finish. E agora se abre a tela para desenvolver. Então, eu vou desenvolver diretamente para o servidor. Então, vou aqui, vou dar um Next. Aqui eu tenho que passar os parâmetros do servidor. Eu vou importar uma parametrização que eu tenho aqui, ó. Tá? É um XML. E ele me trouxe aqui o endereço do servidor, que está lá na WX Soluções, nome da conta, a senha. E vou testar esses parâmetros. Testo. Ele vai ver que os parâmetros são válidos. Vou dar um Next. Aqui então está como será feito o deploy. AWS Estrutura, onde o serviço será instalado, qual que é a localização dos arquivos e o nome para o perfil de desenvolvimento. Vou dar um Next. Prossigo. Próximo. Aqui estão as definições. E em seguida ele vai gerar o Web Service para mim. Então aqui está o que ele gerou. Eu posso testar, ver se tudo está perfeito. Então clico aqui,
Então aqui ele me mostra que ele incluiu um método incluir funcionário, que esta função não pode ser testada, somente operações que incluem tipos simples podem ser testados. Como eu estou usando uma estrutura, eu vou ter que fazer o teste diretamente na minha aplicação. Aprendemos nesta videoaula como criar e gerar um Web Service SOAP usando estruturas com a linguagem W, versão do WinDev 2024. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como usar esse serviço que nós acabamos de criar.